Amém? Vamos ler a palavra de Deus. A leitura hoje é meio comprida, né? Vamos ler. Marcos, capítulo 7, verso 31. Diz o seguinte: De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território do quê? Digam, Decápolis. Decápolis, tá bom. Então lhe trouxeram surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse bem alto, né? Pelo que a gente vê ali. Qual foi a palavra que ele falou? Éfata, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilhavam-se sob maneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Quero nesta noite conversar com você sobre a palavra de Deus, antes de orar por vocês. Amém? Vejam bem, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, em forma corpórea, há 2000 anos atrás, a passagem dele por aqui foi marcante. Ele, o Filho de Deus, o Messias, era usado sobremaneira exatamente para poder confirmar exatamente quem ele era. Os milagres aconteciam e ele ia quebrando as barreiras, quebrando os impedimentos, fazendo com que a resistência de alguns povos caísse. E uma das formas pelas quais isso acontecia, exatamente pela presença dele, através daquilo que ele fazia. E ele ia quebrando os protocolos, quebrando as resistências em lugares que ninguém imaginava. Um dia, ele resolveu ajudar um homem. E quando ele resolveu ajudar esse homem, ele foi ajudar uma pessoa que ninguém se importava, ninguém estava nem preocupado com esse tipo de pessoa que ele resolveu ajudar. Era um mendigo, uma pessoa que vivia da mendicância e que estava em uma situação deplorável. E Jesus, lá onde ele estava, em Cafarnaum, ele sabia, por exemplo, que o problema daquela pessoa não era simplesmente um problema de escolha de vida ou de viver daquela forma como estava vivendo, mas Jesus Cristo sabia que o problema daquela pessoa estava diretamente ligado a uma possessão, a uma ação maligna, a uma obra de demônios que dominava o corpo do rapaz, a ponto então de escravizá-lo, tirando dele a sua própria vontade, e ele vivia em função daqueles espíritos que estavam agindo na vida dele e que o impulsionavam aquelas atitudes que não era a atitude que ele queria, mas de alguma forma a mente dele tinha sido resgatada por aquelas forças espirituais. Só que ele morava numa região que nenhum judeu entrava. Aquela região rejeitada, olhada com preconceito, olhada com desprezo. E a razão pela qual as pessoas olhavam aquele lugar dessa forma era por conta da cultura do lugar. A cultura que as pessoas tinham ali era uma cultura que feria totalmente a forma de crer dos próprios judeus, e os judeus não entravam ali, eles tinham rejeição a qualquer pessoa que morasse naquele lugar, que morasse naquela região. Por quê? O povo que morava ali não acreditava no Deus de Israel. Apesar de serem semitas, de serem considerados judeus, mas a forma de crer deles era diferente. Eles eram helenistas, eles eram da cultura grega. A influência que dominava sobre eles era exatamente a influência grega, que já influenciava e predominava muitos povos, inclusive esse grupo de judeus. Por isso os judeus, naquela arrogância religiosa, naquele orgulho religioso,
Eles olhavam para essas pessoas que moravam nessa região com total desprezo, exatamente por conta da cultura e da prática. Esse pessoal criava porcos, e para judeu criar porco ou comer porco até hoje é alguma coisa inadmissível para eles. E essa região era uma região onde havia uma criação muito grande de porcos. Por isso eles não entravam ali, eles não colocavam o pé naquele lugar. E por não colocar o pé naquele lugar ali, o que acontecia, por exemplo, era que as forças espirituais malignas atuavam ali com total liberdade. Aquele terreno e aquela região tornou-se uma região completamente dominada por aqueles seres espirituais malignos que agiam ali, que dominavam a vida de pessoas ali e que não eram resistidos, que não eram contestados. Eles agiam à vontade. Aquelas ações espirituais malignas agiam à vontade em toda aquela região. Até porque ninguém que acreditava em Deus costumava ir naquele lugar, costumava visitar aquele lugar. Mas Jesus resolveu visitar. Ele chegou com seus discípulos e disse: prepara uma embarcação que a gente vai viajar lá para a província dos Gadarenos. Talvez os discípulos acharam estranho aquilo, mas estavam ali para obedecer. Prepararam o barco e foram para lá. Fizeram uma viagem para lá, que ficava numa certa região, perto do mar, dentro já do Jordão. E Jesus foi para lá. Quando Jesus ia na viagem no mar da Galileia, as forças espirituais malignas começaram a se manifestar. Não queriam deixar Jesus chegar no lugar, porque os espíritos que agiam naquele lugar, que dominavam a vida daquele homem, já sabiam disso, o que é que ele ia fazer, e resolveram tentar impedir que ele chegasse até lá. Impedir que ele continuasse aquela viagem a ponto de chegar no objetivo. O que aconteceu? No meio do caminho, aconteceu um temporal inesperado. Um temporal tão forte que vocês não querem imaginar. Quando começou a chover, que começou a dar ventos fortes, no primeiro momento, os discípulos não se assustaram, porque quase todos eles eram pescadores. E como pescador, eles estavam acostumados a conviver com vento forte, conviver com o mar descontrolado, com o mar violento. Isso para eles não era novidade nenhuma. Eles viviam nisso. Fazia parte da vida deles lidar com água, lidar com o mar, lidar com o vento, lidar com o temporal, lidar com ondas fortes. Isso aí era comum para os discípulos. E quando eles viram o mar se agitar, eles resolveram controlar o barco, como eles estavam acostumados a fazer. O mais interessante é que nessa viagem, Jesus resolveu dormir. Quando Jesus mandou preparar o barco para viajar até lá, Jesus mandou eles irem, e diz a Bíblia que Jesus se acomodou na popa do barco. Deu um jeitinho, se ajeitou na popa do barco e foi tirar uma soneca. E foi nesse momento que ele estava dormindo que as águas começaram a se agitar. Os discípulos primeiro tentaram controlar, usar todo o conhecimento que tinham para segurar a embarcação, mas chegou um momento que a coisa ficou tão fora de controle que eles não tinham mais controle do barco. A Bíblia diz que caiu uma borrasca. Borrasca é quando cai aquela chuva forte, com vento muito forte, que cria aquelas ondas altas e vem com uma violência que afunda qualquer barco. E quando eles viram que a situação era sem controle para eles, que eles não sabiam o que fazer com aquilo, eles entraram em desespero. Depois de tentar de tudo, depois de tentar controlar o barco, depois de tentar realmente segurar a embarcação, que eles viram que não conseguiram, eles se apavoraram e foram chamar Jesus, diz a palavra de Deus. Chegaram lá na beira, na popa, Jesus dormia, descansando. O apóstolo São Pedro chegou e gritou: mestre, mestre, acorda, mestre. O senhor não está percebendo que a gente está quase afundando, a gente está quase indo a pique. Aí Jesus acordou. Eu acho que Jesus não acordou muito legal não, porque imagine vocês que você está dormindo e alguém vir acordar você assim, abruptamente, sempre chateia, né?
E eles foram lá e acordaram. Jesus se acordou e olhou para eles e disse assim: por que vocês são assim tão medrosos, ô homens de pouca fé? Por que vocês são assim tão medrosos, apavorados? Por quê? E diz a palavra de Deus que Jesus foi até a proa do barco, e depois que ele foi na proa do barco, ele disse essas palavras assim: mar, acalma-te, vento, abranda-te. E quando ele acabou de falar, o mar acalmou, o vento parou de soprar, tudo ficou calmo, e ele voltou, foi dormir. Diga glória a Deus. Eles viram aquilo ali e ficaram: rapaz, que é isso? A gente não está entendendo. Diz a palavra no texto lá que eles perguntaram: quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Diga glória a Deus. Ah, meus irmãos, nessa passagem da Bíblia, a gente vê tanta coisa que serve para nós. E eu acho que um dos ensinamentos mais importantes para você que está aqui, que tem Jesus na vida, que anda com Jesus, e que de repente você está passando alguns temporais da tua vida, alguns ventos fortes. Talvez você esteja vivendo situações de total dificuldade da sua vida. Talvez você esteja enfrentando um monte de problemas, e esses problemas que você está enfrentando, nós podemos fazer uma correlação, comparar com um temporal, que a Bíblia sempre compara temporal com os problemas da vida da gente. Sempre faz essa associação, compara as tempestades com as dificuldades da nossa vida, com aquelas situações que às vezes nós vivemos, que nós perdemos totalmente o controle, sem saber o que resolver. A Bíblia chama isso também de tempestades. Talvez você esteja vivendo uma situação assim. Talvez você esteja passando tal situação, mas Jesus está com você, mesmo que você esteja passando todas essas dificuldades. E o ensinamento é esse: barco que Jesus Cristo está, não afunda. Diga glória a Deus. Pode passar por temporal, pode o vento bater, pode as ondas ir com toda a força sobre esse barco, mas se Jesus está no barco, o barco não afunda. Diga glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Que você que crê em Jesus, que anda com Jesus, pode até passar temporais, pode passar problemas quase que insuportáveis na sua vida, mas a mensagem é essa: é dizer para você que ainda que você esteja passando temporais e ventos fortes, você não vai afundar, porque Jesus está no teu barco, está na tua vida, e você não pode afundar. Diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus continuou a viagem, até que Jesus chegou no lugar que ele tinha que chegar, que era na província dos Gadarenos. Quando ele chegou lá, que ele desceu do barco, talvez todo mundo se espantou, né? Saber que um judeu estava ali. Ainda mais uma pessoa do quilate de Jesus. Aí Jesus entrou na cidade e foi atrás do camarada que estava endemoniado. A razão pela qual ele estava ali, ele precisava procurar. Por quê? Porque o demônio que estava no corpo do rapaz puxou ele para fora para ele não encontrar com Jesus. A Bíblia diz que esse rapaz ele estava tão possesso, que quando ele estava mais ou menos calmo, as pessoas colocavam ele em prisões, diz a palavra de Deus, colocavam grilhões nele. Que é grilhões? Eram tipo algema de ferro, segurando para segurar ele. Mas quando a força daqueles espíritos vinha no corpo dele, diz a palavra de Deus, que ele quebrava tudo. Quebrava a prisão, quebrava a corrente, era uma força sobrenatural, e ele saía urrando pela rua. Ele estava tão fora de si, tão dominado por aquelas entidades, que ele andava despido. Não era mais a escolha dele com respeito à sua própria vida. Ele fazia a vontade das entidades. E vocês sabem onde é que as entidades que estavam no corpo dele gostavam de habitar e gostavam de dormir? No meio das sepulturas, diz a palavra de Deus. Naquela época, as sepulturas, elas eram feitas em cavernas. As pessoas colocavam os seus mortos naquela região em cavernas. E ele habitava essas cavernas com o resto dos mortais. Para ele era muito normal, muito natural, que ele não estava no estado normal dele.
Ele estava dominado por aquelas entidades que o levavam para esse tipo de ambiente, que era um ambiente compatível com aquelas entidades e seres espirituais que dominavam a mente dele. E Jesus chegou, mas não foi fácil para Jesus pegar ele, porque ele se embrenhou para dentro da província. Jesus andou atrás dele em torno de 8 quilômetros para poder achar ele. Jesus invadiu e foi atrás, até que os demônios que estavam no corpo dele perceberam que não dava mais para fugir de Jesus, e eles resolveram então encarar, resolveram se aproximar de Jesus, resolveram então confrontar Jesus e negociar com Jesus. Porque o demônio, ele é assim. Quando ele percebe que não pode com você, ele tenta negociar com você de alguma forma. E se aproximou de Jesus. Aí Jesus chegou perto. Quando Jesus se aproximou dele, diz a palavra de Deus que os demônios falaram. As entidades que estavam no corpo do rapaz. O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, filho do Deus Altíssimo? Porventura tu não sabes que ainda não é chegada a nossa hora? Não é hora de fazer o que tu está fazendo. Por que as entidades falaram isso? Porque as entidades sabiam que elas só seriam derrotadas quando Jesus Cristo morresse na cruz. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, ele disse assim: Pai, tudo está consumado, tudo está feito. Por quê? Porque na hora em que ele deu o suspiro, que ele derramou o sangue, que ele morreu, ele pagou o preço da nossa libertação. Diga glória a Deus. Daquele momento em diante, nenhuma entidade teria poder sobre a nossa vida, a não ser que queiramos. Mas se procurássemos a libertação, que essa libertação seria dada por conta do preço que foi pago, do sangue derramado no alto da cruz, que fez então com que Jesus simplesmente determinasse a nossa libertação. É o famoso testelestai, né? Que vai e vem e dá a libertação, o direito. Quando ele morreu, ele disse: olha, o que era feito para poder libertar os homens, o que era feito para livrar os homens do poder do maligno, o que era feito para não deixar com que o maligno dominasse a vida das pessoas, está feito. Eu paguei o preço, eu apaguei o pecado de todo mundo que buscar em mim perdão, purificação, limpeza, tem acesso. Por quê? Porque eu derramei meu sangue. Diga glória a Deus. E os demônios sabiam que isso não tinha acontecido ainda. Por isso que eles chegaram e argumentaram com Jesus: o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, filho do Deus Altíssimo? Tu não sabe que não é chegada a nossa hora ainda? Não foi a hora de a gente ser derrotado? Tu não pisou na cabeça da serpente ainda? Como é que tu está chegando agora aqui para libertar esse camarada, se tu nem pagou o preço por ele? Jesus nem discutiu, nem deu resposta, diz a palavra de Deus. Jesus só disse assim: qual é o teu nome? Está na palavra de Deus. O demônio respondeu assim, que estava no corpo do rapaz: nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Mas nós te pedimos, não nos manda para fora do país, não nos manda para fora dessa região onde nós estamos. Os demônios pediram: deixa a gente ficar agindo por aqui mesmo, porque aqui ninguém resiste a gente. Aqui nós somos bem-vindos, aqui as pessoas nos olham de uma forma diferente. Porque naquela região ninguém combatia essas ações malignas, ninguém combatia. O ambiente era propício para a existência desses seres lá, agindo na vida das pessoas. Mas diz a palavra de Deus que Jesus ordenou que saísse. Quando eles falaram legião, foi para intimidar Jesus. Uma legião de soldados romanos eram 3.000 soldados. Eles quiseram dizer: o que está aqui dominando a vida desse rapaz são 3.000 entidades. Para o senhor tirar vai ser difícil. Quase que querendo passar essa informação ou essa intimidação para Jesus. Mas Jesus: pode sair, sai! E mandou sair. Quando saiu, Jesus ordenou que aqueles espíritos entrassem numa manada de porcos que pastava perto. E eles entraram no corpo dos porcos, que é a coisa que mais a entidade detesta, é entrar em animal. Para eles querem entrar no corpo do ser humano, não de animais. Mas Jesus ordenou para massacrá-los. E aquela manada de porcos ficou maluca, saiu quebrando tudo. Eles quebraram tudo naquela região. Aquele monte de porcos saíram quebrando, acabando com plantação, procurando
água para poder se jogar afogado e morrer afogados. E diz a palavra que foi uma quebradeira, isso deu um prejuízo para quem plantava naquela região, deu um prejuízo para as pessoas que plantavam, porque aquele monte de porcos vinham que nem um maluco, rasgando tudo, destruindo tudo, e se precipitaram na água para morrerem afogados, para se livrarem do corpo. E todo mundo ficou espantado com aquele sinal, mas quem sofreu prejuízo não gostou. Diz a palavra de Deus que as pessoas que eram dono das plantações chegaram com Jesus: por favor, te retira daqui, vai embora, tu já está dando prejuízo para nós. Você veio para cá para nos causar prejuízo, que esses porcos quebraram, destruíram tudo. Jesus já tinha libertado o rapaz, Jesus foi embora. Jesus saiu, quando chegou na beira do barco, da água para poder entrar no barco, o rapaz que ele libertou estava normal. Saiu de uma escravidão de muito tempo, uma força maligna que dominava a mente dele. E Jesus, quando está descendo, ele veio atrás, ele ficou do lado de Jesus o tempo todo, talvez com medo daquilo voltar, ficou juntinho. E quando chegou perto do barco, olha o que ele falou para Jesus. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Ele chegou e disse: Jesus, deixa eu ir contigo no barco, Jesus, eu quero ir com o Senhor. Deixa eu acompanhar o Senhor. Deixa eu lhe acompanhar. Me permita que eu lhe acompanhe. Jesus disse: não, você não vai comigo, você vai fazer outra coisa. Você vai fazer missões. Amém? O que é fazer missões? É quando você tem uma missão de falar de Deus em algum lugar. Você pode falar de Deus pelo conhecimento que você tem, você pode falar de Deus pelo seu testemunho, pela sua experiência de vida com Deus, você contar aquilo que Deus fez para você, isso se torna uma pregação muito forte, que convence pessoas e que aproxima pessoas de Deus. Jesus disse: não, você não vai comigo. Olha para onde você vai, verso seguinte. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: você vai para a tua casa, para os teus, para a tua família, para lá que você vai, não é comigo não, Jesus falou. E você vai anunciar para essas pessoas e dizer para elas tudo que o Senhor te fez e como Ele teve compaixão de ti. Jesus não deixou ele no barco, mas mandou ele voltar para a casa dele. Vê o verso seguinte desse aí, que é o verso 20, 5, 20. Para onde é que ele foi? Onde é que ele morava? Então, ele foi e começou a proclamar em o quê? Que foi o nome que eu li no primeiro momento para vocês. Decápolis. Tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Diga glória a Deus. Ele foi para Decápolis, que foi a nossa primeira leitura, onde aconteceu aquele milagre da libertação do rapaz. O que era Decápolis? Era uma região ali perto, que tinham 10 cidades, por isso que o nome é Decápolis. Eram 10 cidades que tinham essa influência grega. Vocês estão entendendo? Essas 10 cidades tinham essa influência grega. Deixa eu ver aqui direitinho. Elas tinham influência helênica. Lá todo mundo acreditava num Deus diferente. Acreditava em Zeus, em Apolo, esses deuses helênicos, né? Era como eles acreditavam, mas não acreditavam no Deus de Israel, que é o Deus que nós acreditamos. E ele foi para lá, para essa região, para essas 10 cidades, que apesar de estar em região de serem semitas, o pessoal, de estar na região de Israel, mas ali todo mundo adorava deuses estranhos. Ele voltou para lá, para a casa dele, e foi anunciar para todo mundo o quê? Anunciar que ele tinha sido liberto e que a libertação dele, quem concedeu, foi Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Foi um testemunho. O tempo se passou e Jesus teve que voltar lá. Quando Jesus voltou lá, o testemunho dele já tinha sido forte. Amém? O que ele falou, a experiência que ele passou quando teve a libertação, facilitou a volta de Jesus do lugar, porque comumente, se Jesus voltasse nesse lugar sem ter se espalhado o testemunho desse homem, ele não seria bem-vindo.
Talvez ele fosse rejeitado, mas como as pessoas já sabiam do caso dele, com certeza, porque ele foi enviado para voltar para casa e ele pregou nessas 10 cidades contando o testemunho da vida dele. E quando Jesus passou lá, que foi o primeiro texto que nós lemos, o que aconteceu? Alguém pegou um sujeito surdo e levou para Jesus. As multidões. Jesus só passou por um lugar, ele ia para Sidom. Ele saiu de Tiro e ia para Sidom. E para ir para Sidom, ele passava por dentro dessa região, que era a região de Decápolis, onde morava esse pessoal que tinha esse tipo de cultura. E quando Jesus passou por lá, vamos voltar ao texto? Aí vocês vão entender melhor para concluir essa mensagem de hoje. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Ele passou por dentro de Decápolis. Quando ele passou lá, o pessoal já sabia quem ele era. Talvez o que trouxe o conhecimento da pessoa dele foi o testemunho do ex-endemoniado. Aí o que aconteceu? Então lhe trouxeram um surdo, o pessoal já foi trazendo logo gente com problema para ele. Lhe trouxeram um surdo, gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão, já tinha uma multidão esperando Jesus, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, que ele era gago, porque ele não falava direito, com certeza era surdo. E Jesus foi, colocou o dedo nos ouvidos dele, e lhe tocou a língua com saliva, pegou cuspe, e botou na mão. Mas isso não é uma porcaria, você pensa? Às vezes Jesus trabalhava, sabe como? Uma forma de tentar pegar muitas vezes aquilo que as pessoas acreditavam, a crendice popular, aquilo que eles achavam, para poder facilitar a crença da pessoa. Uma das coisas que os judeus e aqueles povos acreditavam era no poder terapêutico da saliva. Por isso que quando Jesus foi curar aquele cego de nascença, Jesus melou o barro, juntamente com saliva, e colocou no olho do cego e disse: vai e te lava lá no tanque de Siloé. Por que Jesus fez isso? Se o outro cego, ele não precisou fazer isso. Ele só ordenou o cego de Jericó e ele enxergou, mas esse ele usou desse expediente, de colocar o barro. Por quê? Porque ele mexeu com a fé do sujeito. Porque os judeus sempre acreditavam que o barro tinha poder terapêutico, tinha poder de reconstrução do corpo, visto que todos nós temos esse entendimento que o homem foi feito do barro. Se o homem foi feito do barro, no entendimento deles, imaginavam que o barro tinha esse poder terapêutico de reconstruir qualquer parte danificada do próprio corpo. Era uma crendice popular? Era. Eles achavam também que o cuspe tinha poder terapêutico, a saliva. Jesus pegou as duas coisas e juntou e colocou no olho do homem para o homem, e ele foi muito fundamentado naquilo. Ele nem sabia quem era Jesus. Mais uma vez Jesus chegou e disse: eu vou cuspir na boca desse camarada aqui, para ver se eu aumento a fé dele, se ele pelo menos, se não confiar em mim, passa a acreditar em tudo aquilo que as pessoas falam sobre o poder terapêutico que existe nisso. E diz a palavra que Jesus fez exatamente isso. Tocou a língua dele com saliva e fez o quê depois? Depois, erguendo os olhos ao céu, gritou bem alto: Éfata, abre-te, falou. E quando ele falou abre-te, os ouvidos do sujeito se abriram. E diz a Bíblia que ele ficou que nem uma matraca, não parava de falar. Ele que não conseguia falar, diz a palavra de Deus, que ele soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, começou a falar. E o milagre aconteceu, diga glória a Deus. Meus irmãos, por que eu estou pregando isso para vocês? Porque esse é Jesus, o Filho de Deus, com esse poder, com essa autoridade de mudar as situações, com essa autoridade de transformar as situações, com essa autoridade de libertar as nossas vidas, de fazer com que qualquer situação que te prenda, qualquer situação que te amarra, qualquer situação que te limita, Ele tem poder de liberar a tua vida, tem poder de abençoar você, tem poder de curar você, tem poder de fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele é Deus, e por ser Deus, Ele tem também essa autoridade que nós aprendemos aqui, de fazer cessar os temporais da tua vida.
Ele tem poder de chegar e dizer: acalma-te, vento, acalma-te, realmente, abranda-te, e tudo aquilo que está de repente criando um rebuliço na tua vida, vai parar, vai acalmar. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele tem autoridade sobre qualquer problema. Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nesta tarde, não sei como você possa estar, não sei como é que está a tua vida, que está a tua situação, não sei se você realmente se enquadra dentro de uma situação de temporais presentes na sua própria vida. O que eu sei é de uma coisa, que Jesus tem poder para acalmar esses temporais. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus ajude você, no nome de Jesus. Amém?